Beleza? Só para concluir, esse bolsonarismo não é nada a ver, não é uma religião bíblica, não é cristão, é um bando de pecadores, assim, da pior espécie, cometendo atos que vão totalmente contra o evangelho. Quem sobe no caminhão do Silas Malafaia e fica falando daquelas loucuras, está cometendo pecado sim, é só ler os evangelhos, é só ler aquilo lá, ler direito. Um pecado atrás do outro, dinheirista, são todos dinheiristas. É isso. Infelizmente, é assim. Felizmente, nós enxergamos e estamos vendo a verdade. Atenção, só para concluir, qual é a verdade? Bolsonaro não é Jesus, a Michele não é a Virgem Maria, o Constantino não é Lázaro e o Silas Malafaia não é o profeta Samuel. Tá bom? Se você tiver qualquer objeção, pode falar. Põe lá. Bolsonaro, você não é Deus. Põe lá, põe o vídeo. Tem como carregar de novo o vídeo? Bolsonaro, você não é Deus. Vai fugir da pergunta, presidente? Não, agora é minha vez, né? O senhor não é Deus, presidente. O senhor não é Deus, presidente. O senhor não é Deus, presidente. O senhor não é Deus. Maravilha, senhores. Agora estamos prontos para um assunto mais levinho. Agora a gente vai para... Eu queria colocar, porque eu realmente acho importante o resgatar a defesa. Sempre acreditei que a esquerda fez um movimento atroz para o Ocidente ao aparelhar setores da Igreja Católica. O petismo aparelhou setores da Igreja Católica e isso fez um mal gigantesco para o Ocidente. E a gente lida com esse mal até hoje. O bolsonarismo se transformou numa religião e capturou vários setores, todo aquele movimento de rua, tudo isso, e capturou uma parte dos evangélicos. E a gente precisa falar. Do mesmo jeito que o padre Lancelotti é um inimigo, o padre Lancelotti é meu inimigo. Não é. Eu não respeito o padre Lancelotti. Eu não quero nada do padre Lancelotti, a não ser distância. A mesma coisa com essa turma aí, dessa religião bolsonarista. Beleza? Maravilha. Agora a gente pode começar os outros assuntos. Começamos leve, né? Sexta-feira santa, né? É isso aí. Abraão, tinha um cara lá na rua, lá em Osasco, que ele deve ter morrido já. Ele era meio bandidão, assim. Ele sempre tava lascado, cara. Ele sempre levava um tiro. Ele sempre ia roubar um carro e o cara passava por cima da perna dele. Ele sempre tava de muleta e com aquelas grades na perna, sabe? Ia fugir de moto. Tava sempre lascado, cara. Todo mundo... E aí o pessoal ficava com dó dele depois. Ele aparecia lá na rua, lá todo robotizado, né? Aí o pessoal, coitado e tal. Mas é a mesma coisa, cara. Mesma coisa. Mas, Abraão, tem gente que tá feliz, né? A gente tá aqui, né? Ruim com essa situação, mas olha aí, ó. Arthur Lira foi cotado para ser vice-presidente caso o Bolsonaro consiga reverter a ineligibilidade dele. O Arthur Lira será o vice-presidente do Bolsonaro. Segura essa aí, me explica qual é o argumento para você ter o Arthur Lira como vice-presidente. Eu Qual sei. é? Qual? Eu sei. Que ele comprou uma mansão semana passada. Para você andar do lado dos Bolsonaro... Tem que ter mansão. Tem que ter mansão, tem que ter o clubinho lá, a chave da mansão. Se você não tiver a mansão, comprou a mansão,
tá classificado para poder andar. Frequentar o meio. É isso aí, gente. Caso o Bolsonaro consiga reverter a inelegibilidade dele, o vice-candidato dele hoje é o Arthur Lira, dado que o Temer recusou. O Temer falou que não quer. Já o Temer está articulando loucamente, como se não houvesse amanhã. Loucura total. Olha isso. Tudo isso é o Temer. Se vocês não acompanhassem Weintraub Sem Filtro, vocês estariam chocados. Por que o Temer está aparecendo tanto? Porque ele é o grande articulador, mas já está velho. O Sarney está articulando, cara. Esse pessoal não vai embora. Aprovar a anistia do jeito que está sendo proposto vai parecer um confronto com o legislativo. Então vamos negociar. Michel Temer articula aliança entre Caiado, Tarcísio, Zema e Ratinho. Por quê? Porque ele não quer botar o Bolsonaro de volta como candidato à presidência. Temer defende reduzir a pena em vez de anistia. Diz que Moraes é sensível. Lembra? 1/6, progressão. Escutem o que eu estou falando. Os advogados que entrarem pedindo progressão daqui até o final do ano, está todo mundo solto. Todo mundo não sei, mas vai estar 90% vai estar solto. Temer quer unir governadores em frente presidencial. Temer diz que Moraes é um ministro moderado e que não guarda rancor. Alexandre de Moraes cumprirá o papel de pacificação. Diz Temer sobre reduzir as penas do 8 de janeiro. Está articulando a milhão o Temer. Articulando para quê? Para a eleição ano que vem. Põe o Sarney. Sarney também tá. Pegou Covid, 96 anos, tá, voando balão, cara. Tá querendo agora trabalhar a coordenação, a reconstrução de uma coordenação entre os poderes. Porque judiciário e legislativo extrapolaram as suas atribuições. 96 anos com Covid. Só para vocês terem uma perspectiva de idade dessa turma, põe aí os ex-presidentes. Tem aí os ex-presidentes, eu mandei? Aí, ó. Sarney, 96, Lula, 78, a Dilma está com 75, o Fernando Henrique também, 80 e 90 anos, acho que tem a idade do Sarney, cara. E o Collor é 78 também, a idade do Lula. Cara, e o Michel Temer é um baby, né, meu? O Michel Temer é um baby, tem toda a vida pela frente. Tem toda a vida pela frente, com apenas 84 anos. Tem mais 20 anos assombrando o Brasil. Mas tem os baby Temers que falaram que é uma boa ideia, hein? A juventude temerista. Renan Santos. Veja, olhem nos seus próprios olhos. Tudo isso que eu estou mostrando, estou falando há 2 anos já. MBL, vamos buscar uma aproximação com o MBL. Bicho, MBL é Michel Temer, cara. É Michel Temer. Saiu. Temer sugere Zema se unir a Tarcísio, Ratinho Júnior e Caiado. Que, coincidentemente, com exceção do Zema e do Caiado, né, o Ratinho Júnior e o Tarcísio estão com o Kassab Temer, né? Então ele busca o quê? Fechar essa frente ampla. Bolsonaro fica como cabo eleitoral, fica lá como cabo eleitoral. Põe para rodar, acabou. Gosto da ideia. Vamos enfrentar esses covardes e pelegos do Centrão e do mito em 26. Cara, ele está falando, o Centrão falando do Centrão, cara. Renan Santos, gosto da ideia. Vamos enfrentar esses covardes. Cara, é o Centrão chamando os outros de Centrão. MBL, cara, com o Tarcísio. O Tarcísio, o que é? O Tarcísio não é Centrão? O Caiado não é Centrão? O Ratinho Júnior não é Centrão? Eles são do PSD, cara. Vou dizer aqui, o Caiado é União Brasil, Tarcísio é do Republicanos, do Edir Macedo, Ratinho Júnior, opa, volta aí que eu fiz bobagem. Ratinho Júnior é do... Eu que fiz, eu encostei na tela. A minha tela é sensível ao toque. E Ratinho Júnior é do Kassab e o Zema é do Partido Novo, cara.
Esses caras todos aí, meu, tudo junto e misturado. Por isso que eu acho que tem chance mesmo do MBL conseguir viabilizar o partido dele, porque o padrinho é o Michel Temer Kassab, cara, eu acho que tem chance. Tem chance. Eric, Oi. tinha uma coisa que estava ligada a esse assunto, agora eu não lembro qual foi que eu mandei, que eu pedi para separar. Eu não sei se você mandou, Abraão, mas eu separei uma coisinha aqui também que essa semana saiu a Frente Nacional contra o Crime Organizado, que é o MBL, o Derrite, aqui do lado, e o cara do Nunes. Ceará. Porque o MBL fala assim, não, vamos fazer um partido, porque quando nós estivermos na engrenagem, nós... Bicho, você quer mais engrenagem? Tem o Nunes aqui, aí tem o... Eu não sei quem são esses caras das pontas, mas o aspecto lombrosiano deles, esses dois da ponta assim, é muito Não, ruim o aspecto aquele deles. da ponta direita, do lado do Derrite, é o cara do Ceasa lá, que é o vice-prefeito. O aspecto dele é ruim, cara. Tá ruim o Então, aspecto. aí você tem o Temer, né? Você tem aqui deputado federal, o líder do governo em São Paulo, o prefeito, o vice-prefeito, o secretário de segurança. Aí eles falam assim, não, quando a gente tiver no mecanismo, a gente muda. Bicho, quer mais mecanismo que isso aqui, Abraão? Como se não tivesse um monte de fraude e esquema nos contratos, todos do setor público do estado de São Paulo, das prefeituras de São Paulo, da cidade de São Paulo. Tudo, meu, horrível. Mais alguma coisa, Eric? Tem mais coisa aqui também. Então põe aí. Nosso Glauber Braga, né? Isso, era isso que eu queria lembrar, do Glauber Braga, cara. O Glauber Braga encerrou a greve de fome dele, por quê? Porque eles estão costurando, já está avançado, uma mudança no projeto da anistia. Então, esse PL da anistia colocarão dentro desse projeto alguns cavalos de Troia. O que são os cavalos de Troia? Você é contra, é como chamar comunista de desenvolvimentista. Você é contra o desenvolvimento, chamar comunista de progressista. Você é contra o progresso? Não, sou contra comunista, cara. Você quer chamar Fusca de Mercedes-Benz? Pode chamar, cara. Não, eu tenho um Fusca, mas o Fusca foi feito pelo Porsche, então o Fusca é igual um Porsche. Não, não é, cara. Não é igual um Porsche. Então eles passam um projeto de lei, precisamos soltar os coitadinhos. Beleza? Beleza. Isso, olha o plano desses caras, meu. Presta atenção no plano desses caras, é inacreditável. A cara de pau, meu, cara de pau. O pessoal que está preso hoje, eles têm a função de serem utilizados para passar um PL, estão tentando fazer isso, passar um PL para soltar, anistiar. Mas eles já podem pedir para ir para casa. É só pedir para ir para casa, um sexto da pena, progressão, vai para casa. Já deu um sexto. Tem gente que já está em casa. O pessoal da Bolsonaro fala, mas o Daniel Silveira foi para casa 2 vezes, cara. É que ele aprontou, arrebentou, foi passear à noite. É prisão domiciliar, mas você vai para casa. Circula, trabalha, só não pode passear, viajar, sair à noite, né? Fazer manifestação. Mas ele já sai da papuda, para de fazer cocô no buraco, para de tomar banho frio, para de comer quentinha da penitenciária. Só que eles estão usando esse pessoal que está preso como refém para quê? Para passar o projeto. Então, passa o projeto para soltar aqui o coitadinho, não sei o que lá, tal, a velhinha, não sei o que lá, passou. Só que ali, nessa passagem, eles vão tentar inserir o quê? A anistia para tudo. Corrupção, ficha limpa, e aí vai destampar o bueiro, cara. Porque tem um monte de político que, apesar do Brasil não ter mais político corrupto, preso, tem um monte de político que não pode voltar para se apresentar como candidato por causa da ficha limpa. Eles precisam de uma anistia. Governadores do Rio de Janeiro, alguns governadores, estão soltos, estão em casa, estão na mansão, receberam o dinheiro de volta. Mas eles querem voltar para a política. Eles querem ser eleitos, cara. Serão eleitos. Serão eleitos.
Então, esse projeto da anistia, o que eles estão negociando, e aparentemente andou, é para passar uma anistia ampla. Por quê? Porque o Glauber entra como, olha, o Glauber seria cassado agora. Não, segura 60 dias e vamos ver se a gente consegue negociar a anistia. Só que a anistia, eles vão falar, ó, o pessoal ali e tal, vão dar uma baixada na bola e vão passar o que seria o fim da ficha limpa. É isso que foi negociado para não caçar o Glauber. E isso foi negociado também com os parlamentares do Bolsonaro. Não tem um senador ou um deputado criticando essa negociação. Não tem um falando isso. E o príncipe não está falando isso. Não tem um deputado hoje falando dessa negociação. Estão negociando anistia. Para quem que é anistia, cara pálida? É a pessoa da papuda. Não. É para político que não pode. Está em casa, está na mansão, está com tornozeleira. Está em casa, está na mansão, mas não pode concorrer. Escreve o que eu estou falando. Escreve. Beleza?